Fala galera, beleza? Hoje estou trazendo para vocês aqui como se faz a instalação da janela de temperado de 4 folhas, tá? Janela de vidro temperado de 4 folhas no vidro de 8 milímetros, tá bom? Separei aqui, são os perfis, tá ok? Que a gente usa, no caso são os trilhos, né? Esse aqui é o trilho superior, tá ok? Trilho de cima. Essa aqui é a capa, tá? A capa do superior. Essa capa aqui, ela encaixa aqui depois no final, quando você finalizar a obra. Esse aqui é o trilho inferior, tá bom? Trilho de baixo, tá? Que no caso serve como guia. Esse aqui é o tapa-canal, que no caso é o acabamento que tanto tampa aqui quanto tampa aqui. Aí depois eu vou estar mostrando para vocês, tá? Aqui no caso são dois veda-poeira, tá bom? Essas duas pecinhas aqui, que nós chamamos de veda-poeira. 2U de 8 milímetros, que é para poder fazer os encaixes do vidro fixo. E a cadeirinha, tá? Que faz o batente das portas. Então esses são os perfis que a gente vai usar. E eu sempre gosto de trazer um pedaço de cantoneira, tá? Do mesmo tamanho do trilho, galera. Porque às vezes fica um pouquinho de diferença na medida. E aí eu dou acabamento com a minha cantoneira na parte de cima da janela, beleza? Aí eu tenho aqui os vidros, tá ok? No caso são duas portas da mesma medida, tá ok? Duas portas. E eu separei aqui os dois fixos, tá ok? Os dois fixos para a gente estar fazendo a instalação. O nosso vão é esse daqui, valeu galera? O primeiro passo, galera, a ser iniciado é a gente fazer o corte dos trilhos, tá ok? Esse perfil, geralmente a gente corta ele um pouquinho maior para estar fazendo o corte aqui na hora, porque às vezes sempre tem uma diferençazinha de milímetros e aí faz toda a diferença na hora do acabamento, tá bom? Então o primeiro passo que eu gosto de fazer é iniciar cortando o trilho inferior, o trilho de baixo, tá bom? E como é que eu faço, galera? Como aqui, por exemplo, eu tenho acesso, eu acostumo encostar o trilho lá na outra ponta, tá ok? Ó, o trilho de baixo eu encosto aqui nessa ponta. E aí quando eu chego aqui, ó, eu faço uma marcação pelo lado de fora. Então, pego a minha canetinha, tá vendo? E faço uma marcaçãozinha aqui. E é justamente aonde eu vou fazer o meu corte, tá bom? Ó, aonde eu vou fazer o meu corte. A mesma coisa eu vou fazer com o trilho de cima. Eu vou encostar ele lá naquela ponta e vou fazer a marcação, tanto do trilho quanto da capa. Eu vou fazer a mesma coisa. Então eu já vou ter as medidas de baixo e as medidas de cima, tá ok? Então é isso, galera. Eu fiz a marcação, tá? As marcações, no caso dos trilhos, da capa e do trilho inferior, tá bom? Superior, a capa e o trilho inferior. Eu geralmente costumo fazer o corte, faço também na serrinha de mão, tá, galera? Mas geralmente a gente usa a maquininha de corte para poder estar fazendo o corte do perfil, tá? Eu vou cortar ele aqui e a gente já volta mostrando passo a passo. E aí depois, galera, a primeira parte que eu faço é colar o trilho inferior na pedra, tá? Na parte da pedra para poder dar tempo de secagem. Então eu viro o trilho, tá? Sobre toda a cavidade sobre toda a pedra, tá bom? Na parte de trás dele eu aplico o nosso silicone, tá bom? Silicone transparente, silicone incolor. Aí eu aplico nela todinha e aí eu faço, geralmente eu costumo colar no meio da pedra, tá? E o segredinho é esse, eu colo no meio da pedra e o trilho de cima, o trilho superior, eu coloco ele na mesma direção do trilho inferior. Eu vou estar mostrando para vocês como que se faz para prender esse trilho superior e agora eu vou fazer a colagem do trilho inferior, tá ok? Uma observaçãozinha aqui, galera, no trilho inferior, o trilho de baixo, eu fiz essa furação aqui, ó, tá? Repara bem que eu fiz essa furação aqui, ó, tá? Não só aqui, como eu fiz mais uma aqui, outra aqui, tá ok? Essa furação é o dreno. Para que ela funciona, essa furação aqui, ó? Porque se a água da chuva bater no vidro, ela tem para onde sair. Então essa furação ela é feita pelo lado de fora.
repara bem que aqui, ó, dá para ver o furo. Eu faço a furação nesse trilho de fora, no trilho do meio. O daqui de dentro, ele não é furado. Essa parede aqui a gente não fura, para justamente a água, quando bater tanto na porta quanto no fixo, ter para onde sair. Não tendo furo do lado de dentro, a água não vem aqui pro lado de fora. Só um detalhezinho antes da gente fazer a colagem, tá? Aqui hoje, no caso, eu já fiz a furação e eu já fiz a colagem do trilho inferior, beleza? Aí o próximo passo, galera, é o trilho superior, tá? O trilho de cima. Eu fiz umas marcações aqui em cima para vocês terem uma ideia, tá? Repara bem que geralmente o perfil ele tem uma linhazinha na parte de cima, essa marcaçãozinha, né? Essa frechazinha na parte de cima. E é onde eu faço as furações para poder estar fazendo a instalação da minha janela, tá? Então o trilho superior funciona desse jeito aqui, tá? E aí eu venho e faço essa furação aqui com a broca 316. Então isso aqui, ó, fiz a furação do trilho superior, tá vendo? Ele vai funcionar desse jeito aqui, galera. O trilho superior ele funciona desse jeito aqui, tá? A parte reta pro lado de fora e a parte que tem o trilho pro lado de dentro, sempre, tá? Que é onde vai fazer correr a rondana, tá bom? E aqui nesse encaixezinho aqui, ó, é onde é encaixado a capa, a calha, para fazer o acabamento final, tá bom? Então, desse jeito aqui que funciona o perfil, tá bom? Vou botar aqui em cima da pedra para vocês terem uma noção, tá bom? Só que preso na parte superior da janela, tá? Agora eu vou ensinar vocês como é que se faz para que ele fique na mesma direção. Galera, eu vou ensinar do jeito que eu faço e que dá certo nas minhas instalações, tá? Existem diversas jeitos e maneiras de fazer essa instalação. Esse é o jeito que eu faço, para mim é rápido e dá muito certo para mim, tá bom? Então vou estar passando para vocês aqui, ó. Repara bem que eu virando aqui o trilho, ó, ele tem essa cavidade aqui, ó, tá? O trilho superior e o trilho inferior também tem essa cavidade aqui. O lado da escovinha é sempre pro lado de dentro, tá? Para poder, onde vai correr a porta, e aonde não tem escovinha é sempre pro lado de fora, lado de fora da casa, tá bom? E aí eu tenho que fazer com que essa parte aqui fique do mesmo tamanho dessa aqui, ó, na mesma direção desse daqui, morrendo na mesma direção, tá ok? Então o que eu fiz? Eu separei aqui um pedaço do perfil que eu já tinha cortado, né? Do próprio perfil superior, para vocês terem uma noção, tá? Então aqui, ó, eu tenho que fazer com que ele fique nessa mesma direção aqui, na parte de cima, preso lá em cima, entendeu? Então o que eu faço? O que eu costumo fazer e dá muito certo, galera? Eu tiro a medida aqui, ó, é o início da parede, tá? Eu tiro a medida daqui até o iniciozinho do perfil aqui e eu faço a mesma marcação lá em cima, entendeu? Eu vou pegar a trena aqui e eu vou estar mostrando para vocês. Aí aqui, galera, ó, peguei a trena para vocês terem uma noção do que eu faço, tá? Eu pego aqui, ó, encaixo nessa valeta, nessa primeira valeta aqui, tá? Do trilho, na parte de dentro da casa, tá bom? Abaixo aqui, ó. E aí eu faço essa marcação aqui da parede. Aqui, ó, se você reparar aqui, tá dando 8 centímetros, certinho, 8 centímetros, tá vendo? Então essa mesma marcação eu vou fazer lá em cima. Eu vou pegar 8 centímetros e vou marcar aqui, nessa mesma direção aqui, tá? Eu vou marcar aqui e vou estar mostrando para vocês. A mesma coisa eu vou fazer do outro lado, tá? No caso, a mesma medida que der aqui, ó, repara bem, 8 centímetros. Ó, da vala, 8 centímetros. É a mesma que eu vou fazer aqui em cima, 8 centímetros. E é onde eu vou prender o meu perfil de cima, tá? Vou marcar. Eu vou estar marcando aqui e vou estar mostrando para vocês agora. Então aqui, ó, fiz a minha marcação, tá vendo? 8 centímetros da parede, 8 centímetros. E aqui eu deixei aproximadamente uns 6 centímetros da parede aqui. Não é exatamente 6 centímetros, tá, galera? É mais ou menos 6 centímetros. Por quê? Porque é onde eu tenho que medir a mesmo tamanho da minha pecinha de cima. Então eu botei aqui 8, que é a mesma medida que deu na parte de baixo. E agora eu vou pegar o meu trilho superior, o meu trilho de cima, e eu vou colocar na mesma direção da aba de dentro. Eu não tirei 8 centímetros da aba de dentro do trilho de baixo. Não foi 8 centímetros daqui
até aqui, então é a mesma que eu tenho que colocar na mesma direção, 8 centímetros da aba de dentro, dessa abinha aqui, ó, aba de dentro, aba de fora. Então tem que ter 8 centímetros dessa aba aqui para cá, tem que ter 8 centímetros. Que aí é o que eu fiz, ó, marcar aqui, ó, 8 centímetros, tá vendo? Aí vai ficar preso nessa direção aqui, ó, 8 centímetros, olha lá, a abinha certinha com 8 centímetros no trilho de cima. Aí eu peguei o meu trilho agora, ó, coloquei na marcação certinha, tá vendo? 8 centímetros. E aí agora eu vou pegar aqui, ó, onde eu fiz o furo, na parte de cima, né? Tanto aqui, aqui, ó, eu fiz o furo aqui e fiz nos outros. Eu vou marcar, é onde eu vou furar. E lá também eu deixei na mesma marcação, ó, 8 centímetros na parte da abinha de dentro. E é onde eu vou fazer essa marcação aqui na parede. E aí é onde eu vou estar fazendo a furação para poder estar prendendo o meu trilho superior, beleza? É isso aí, ó. Aí como é que ficou a minha marcação, ó, tá vendo? Fiz uma aqui, outra aqui, justamente onde eu fiz a furação na parte de cima do trilho, tá bom? Essas mesmas marcações que eu ensinei no início. Agora eu vou estar furando e aí eu vou estar mostrando, no caso, como se prende, pra gente dar início à colocação dos vidros, beleza? Uma observação, tá, galera? Eu já fiz a furação, tá? Já fiz todas as furações pra gente colocar e tá parafusando o meu trilho. Só que antes de parafusar, eu sempre passo silicone no trilho, na parte de cima do trilho. Por que esse silicone, galera? Às vezes chuva, de vento, se ficar alguma brechinha, ainda que seja a mínima brechinha, pode dar vazamento. A água pode entrar por cima do trilho. Já aconteceu isso, tá? E aí, pra gente evitar esse tipo de situação, eu sempre passo silicone, para que quando eu espremer o parafuso, apertar o parafuso, aí esse silicone vai fazer a vedação, beleza? Aí, ó, tá feito, tá? Prendi com parafuso, tá? Todo o meu trilho, ó, justamente onde eu marquei. E ele ficou assim, galera, como eu disse, 8 centímetros da aba de dentro, valeu? 8 centímetros da aba de dentro. Dessa mesma aba aqui, 8 centímetros. Dessa mesma aba aqui, né? Que é a aba que fica pelo lado de dentro, 8 centímetros da parede. Agora nós vamos para a parte de colocar os vidros fixos, tá? Primeiro a ser colocado são os vidros fixos, ok? Para a colocação do vidro fixo, a gente usa essa cunhazinha aqui, tá, galera? Uma em cada lado. Então são 4 cunhazinhas que a gente usa, tá? 2 para um lado e 2 para o outro, tá? Como é que funciona? Eu encaixo essa cunha desse jeito aqui, ó, tá? Desse jeitinho aqui, ó. Eu encaixo ele dentro do trilho. Coloco uma, outra aqui, um pouco mais largo do que a medida do vidro, tá? Por quê? Eu vou encaixar o vidro antes, fora desse calço, e aí depois eu vou empurrar esse calço para debaixo do vidro, tá? A mesma coisa vai ser feito aqui. Então eu vou estar ensinando para vocês. Então eu faço a mesma coisa do outro lado, tá? Coloco, ó, um calço aqui e um mais próximo da parede. Fica desse jeito aqui, ok? Agora a gente vai estar colocando o vidro fixo. Aqui, ó, desse jeito que eu falei para vocês, ó. Eu apoio o meu vidro, tá? Esse aqui já é o meu vidro. Antes do calço, tá vendo? A mesma coisa do outro lado, ó. Antes do calço eu coloco o meu vidro. Aí fica esse espaço aqui, ó, na parte de cima. Por quê? É onde eu vou estar jogando ele para cima, para poder encaixar dentro do trilho superior, tá? Vou jogar ele para cima agora. E aí eu empurro esse calço aqui para debaixo do vidro. Empurrando esse calço por debaixo do vidro, essa folga de cima vai sumir. Essa folguinha na parte de cima vai sumir e o meu vidro vai ficar preso, ok? Eu vou mostrar aqui para vocês. Aqui, ó, levantei ele, tá? Joguei ele para dentro dessa vala do trilho superior e empurrei o meu calço para debaixo do vidro, ó. Aqui o meu vidro já não cai mais, tá vendo? Mas repara bem que aqui, ó, ainda tá com a folga, tá vendo? Eu empurrei o calço só por um lado. Esse lado aqui, ó,
ainda tá com a folga. Por quê? Eu ainda não joguei o meu cálcio. Aí o que eu vou fazer? Vou levantar o meu vidro agora e vou empurrar o meu cálcio para debaixo do vidro. Tá ok, galera? Olha só, fazer aqui e vou mostrar para vocês. Ó, levantando, tá vendo? Ó, levantei agora o meu cálcio, o meu vidro, e é só empurrar agora o cálcio para debaixo do vidro, tá bom? Ó, viu? O cálcio foi para debaixo do vidro. Tá feito, galera. Tá feito, galera. Tá vendo? Agora aquela folga que tinha na parte de cima já não tem mais. O meu vidro, sei lá, fica encaixado lá em cima, encaixado aqui embaixo com o cálcio por debaixo, onde eu tiro essa folguinha e o meu vidro fixo já tá preso. A mesma coisa eu vou fazer agora do outro lado, tá? Mesmo sistema. E aí os meus dois vidros fixos já vão estar presos, ok? Aí eu nunca empurro o meu vidro totalmente na parede, tá? Eu deixo uns 2 dedos aqui afastados da parede, que é onde eu vou encaixar o perfil U, para poder estar fazendo a colagem e a vedação na parede, tá bem? Esse aqui é o perfil U que eu vou estar fazendo, cortando ele para poder colocar na lateral do vidro, tá? Um em cada parede. Então aqui no caso são 2 perfis U que eu vou estar usando, tá bom? Como é que eu faço a medida? Eu coloco a minha trena aqui, tá ok? Bem em cima mesmo do meu perfil. E meço ele até aqui, ó, até o iniciozinho do meu perfil, aqui onde se morre a minha unha aqui, ó, nessa direçãozinha aqui. Então daqui para baixo é onde eu faço a medida do meu perfil, tá ok? Vou cortar aqui e já mostro para vocês. Agora eu coloquei silicone aqui, ó, repara bem, de ponta a ponta do meu U, tá? Por dentro do meu U todinho eu coloquei silicone para vedar, tá? Justamente para não dar problema de vazamento, eu coloco nos 2 U silicone. Não só no U, quando no dentro do trilho inferior, aqui ó, na parte do vidro, eu boto também um pinguinho de silicone para não ter problema de vazamento, de infiltração vindo pelos cantinhos da casa do cliente, tá bom? Aí agora eu pego aqui o meu U, ó. Tá? Esse aqui é o de lá. Ó, pego o meu U aqui, ó. Encaixo ele aqui dentro. Fica assim, ó, galera, ó. Tá vendo? Aí agora eu só empurro ele para a parede. Ó, meu vidro. Eu empurro ele para a parede, fazendo a vedação. E aí logo depois, no final, depois eu vou estar mostrando também para vocês, eu passo o silicone entre a parede e o U, para também não dar nenhum tipo de vazamento, tá bom? Eu repito esse mesmo sistema aqui, ok? Ó, meu U, encaixo ele, tá? E empurro ele para a parede, tá ok, galera? Aí fica assim, tá, galera? Ó, olhando de longe, já coloquei os meus 2 fixos, tá? Fixei ele e agora eu vou estar fazendo o processo para estar colocando a porta, tá bom? Os 2 U fechando dos 2 lados. E o silicone de vedação, tanto para vedação e acabamento que eu passo nas laterais do U, galera, tanto aqui quanto aqui, eu só deixo para fazer no final, quando eu termino de fazer todo o processo da janela. Para que se de repente eu precisar fazer uma modificação, dar uma mexidinha, alguma coisa, eu não borrar o meu silicone. E aí também não ficar um acabamento ruim e também não deixar nenhum tipo de bolha entre o silicone para não dar vazamento depois, tá bom? Então agora, galera, a gente está indo para colocação das portas, tá? O que eu costumo fazer? Olha só, a porta, eu coloco ela uma de frente para outra, tá bom? Repara que a parte de cima é onde tem as furações das rondanas, tá bom? Esse tipo de material não tem furação embaixo para colocar fecho, tá? Na parte de baixo. A furação, essas 4 furações aqui, é onde eu vou estar fazendo o trinco, o fecho bate-fecha, tá bom? Mas não tem trinco na parte de baixo, somente no meio da janela, tá bom? Então eu separo ela assim, ó, uma de frente para outra. E agora eu vou estar ensinando a vocês como é que se faz a colocação da rondana, para poder estar já fazendo a colocação das portas, pendurando ela no lugar, beleza? Mas aí eu costumo deixar elas assim, ó, uma de frente para outra, que fica mais fácil na hora da colocação, beleza?
Então é isso aqui, galera, ó. Essa aqui é a nossa rondana, tá? Eu costumo usar essa rondana, chama-se rondana excêntrica, tá? É onde nós vamos estar colocando aqui nas furações das portas, tá? São 4 rondanas, uma para cada furo da sua porta, tá bom? Então, tem um detalhezinho aqui, galera, ó. É simples, vamos lá. Eu tiro aqui, ó, no caso, essa parte de trás aqui, ó, tá vendo? É de rosca, você afrouxa. Todo cuidado para não perder esse plásticozinho aqui, tá? Esse plásticozinho de acabamento, que é onde ajuda a fazer o aperto da sua rondana. Eu costumo fazer, galera, desse jeito aqui, tá? E dá muito certo. Se tu reparar a rondana, ela tem 2 partezinhas aqui, ó. A parte de baixo dela acostuma esse ferro aqui, ó, no ferro, ser mais afastado do que a parte de cima. Repara bem que a parte do eixo, né, que é essa parte aqui, ó, o eixo fica muito mais na parte de cima, olhando de lado, ó, muito mais na parte de cima do que na parte de baixo. Então, essa parte de cima aqui, ó, desse jeito que tá rondando, é o jeito que eu costumo prender ela na porta, desse jeito aqui, ó. Se eu for colocar ela ao contrário, vai ficar alta demais. E na hora de eu pendurar ela no trilho, eu vou ter que revirar ela para poder prender. Então, para não precisar fazer isso na hora de colocar a porta, eu já coloco a minha rondana assim, ó, com esse eixo aqui, né, para a parte de cima. Repara bem, ó, eixo menor para a parte de cima, o eixozinho maior, tá vendo a partezinha maior para a parte de baixo. Bom, desse jeito aqui, ó. Tá ok? Agora eu vou prender aqui para poder estar mostrando para vocês. Então é isso, galera, aqui, ó. Coloquei aqui para vocês terem uma ideia, tá? Só apontei. Como eu disse, o eixo, né, que é para a parte de cima, que é o eixo menor, fica para cima, né? A partezinha menor da rondana eu boto para cima, né? Do metalon. E agora eu só rosquei. Aí quando eu for rosqueando aqui, ó, para poder apertar, eu só tomo esse cuidado para que a minha rondana não vire, tá? Para que a minha rondana não vire e aí, no caso, o eixo dela fique fora, tá bom? Então, é só esse cuidado, para que meu eixo não fique torto, a minha rondana não fique torta. Então, sempre o eixo, em vez de ficar assim, tá vendo? Com essa parte mais larga, né? Esse espaço aqui mais largo para cima, com esse partezinho para cima, tá bom? A parte menor para cima. Só isso, é simples. Se tu repetir esse processo nas 4, na hora de encaixar fica muito mais fácil. Aí aqui, ó, eu venho e só aperto a minha rondana. Eu vou estar prendendo aqui as 4 rondanas e aí a gente volta para poder colocar o vidro no lugar. Então foi isso que eu expliquei para vocês, ó, tá vendo, galera? Essa partezinha aqui, ó, mais larga para baixo e aonde é menor, tá vendo? Onde tem pouco ferro aparecendo, né? Pouco metalãozinho aparecendo, fica para a parte de cima. E agora vai ficar muito mais fácil de encaixar a rondana. Lembrando que a rondana, né? A parte da borrachinha da rondana, né? Ela é sempre virada para a janela. Quando você for encaixar, você não pode encaixar essa parte aqui. É sempre virada da janela. Desde que você coloque as suas peças na posição como eu coloquei aqui. Se você colocar ao contrário, a rondana vai ficar ao contrário, tá? Então sempre você coloca o vidro desse jeito e vira as rondanas, né? A partezinha de plástico para o lado de fora, né? Virado para a janela. Tá bom, galera? Esse é um detalhezinho. Agora eu vou estar encaixando aqui a janela e mostrando para vocês. E aí, ó, o que eu faço para prender? Eu pego a minha porta do jeito que estava na mesma posição, uma para a esquerda, outra para a direita, encaixo ele agora, o meu vidro da porta, dentro da vala com escova, tá vendo? Dentro do perfil com escova, tá? Fica assim, ó. E aí a parte de cima, ó, eu deixo solta, tá vendo? Ela tá solta aqui, ó. Por quê? O que eu faço agora? Eu levanto o meu vidro e encaixo ele, ó. Eu levanto ele e encaixo ele lá dentro do trilho, como eu tinha explicado para vocês. Então fica muito mais fácil. Eu vou encaixar aqui e vou mostrar. Tá feito. Aqui, ó. Encaixei dentro do trilho, tá vendo, ó? E a minha rondana já tá deslizando. O meu vidro já está deslizando dentro da porta, tá? Mesma coisa eu fiz com esse daqui, ó. Ó, tá deslizando. Então eu já tenho as minhas 2 portas, né, de vidro encaixada dentro do trilho e
de ir fazendo a parte certinha de correr. Nada agarrando, nada arranhando, tudo certinho, tá? E aí agora eu vou estar mostrando para vocês como é que faz a regulagem, tá, galera? A regulagem dessa rondana é simples demais. Para regulagem da porta é necessário essas duas ferramentas aqui, tá, galera? Uma chave de boca que seja do tamanho da sua rondana, tá? Aqui no caso eu tenho uma de 2 tamanhos, e aí uma dessas daqui é o tamanho da minha rondana, e a chave em Allen, tá? Essas duas ferramentas. Gente, tem gente que substitui, tá? A chave boca por alicate, alicate de pressão também funciona, tá? Mas o ideal seria você ter uma ferramentazinha como essa, que facilita muito mais na hora de você regular, tá? Qual é o passo para você fazer a regulagem? Você vai fechar os vidros com todo cuidado, fazendo um encostar no outro, e você vai ver se precisa, se tem alguma flechinha passando aberto, né? Alguma flechinha de luz. Se você olhar bem aqui, ó, a minha tem uma flechinha muito pequena na parte de cima do vidro, tá vendo? Na parte de baixo já tá mais fechadinho, porém é tão mínimo que às vezes não faz tanta diferença na hora de eu colocar o meu perfil escovinha aqui no meio, tá? Mas a minha rondana está encaixada, agora eu preciso apertar ela. Eu sei que já está quase regulada e eu preciso apertar, tá? Para regular é muito simples, galera, é muito simples. Ó, minha chave em Allen, tá? Eu encaixo ela dentro do perfil, ó. Eu encaixo ela aqui dentro do perfil, tá? Da rondana, tá? Dentro do perfilzinho da rondana, dentro do canhãozinho da rondana, que é a chave em Allen. E aqui, ó, é onde eu faço a regulagem. Olha só, repara bem. Ó, se eu jogo para cá, o meu vidro começa a abrir aqui, ó. Ó, eu tô girando para baixo, ó o meu vidro abrindo. Tá vendo? E embaixo continua fechando, ó, repara bem. Então, se eu giro pro outro lado, ó, se eu giro pro outro lado, ela começa a fechar na parte de cima. Então é simples, é muito simples. Depois que eu pegar minha chave em Allen, né, girar ela aqui, coloquei ela na posição que eu quero, no caso aqui, ó, deixa eu ver aqui, do vidro, ó, encaixar aqui, ó, pronto, fechou, tá vendo? Do jeito que eu quero, fechadinho. O que eu faço? Eu pego a minha chave de boca e aperto, segurando sempre a minha chavinha ali nessa posição, porque é onde me deu o alinhamento certo do meu vidro. Então é muito simples. Esse processo eu vou repetir nos 4 lados. Chave em Allen, regulo a flecha do meu vidro no meio, tá? No centro, e aperto com a chavinha de boca, com a minha chave em Allen do jeito onde parou o meu vidro certinho aqui. Deu para entender, galera? Então, mas abri um pouquinho, eu vou lá, giro a minha chave em Allen para onde eu quero, para poder fechar bem, e aí vou lá e aperto com a minha chave de boca, que encaixa certinho aqui, beleza? Tá vendo aqui, ó, para vocês terem uma ideia? Aqui, ó, minha chave de boca, deu certinho, o alinhamento do meu vidro ficou perfeito, e eu vou e aperto desse jeito aqui, tá bom? E assim repito o processo nas 4 rondanas, desde que o meu meio do meu vidro fique perfeito. Então é isso, agora que eu regulei minhas 4 rondanas, né? No caso tá tudo certo, agora eu vou colocar, galera, o fecho, tá? Eu tô com um fechozinho aqui, ó, da L, tá? Bate e fecha. E é muito simples, galera, eu tô com a chavinha Phillips aqui, ó, eu vou afrouxar, no caso, minha chavinha Phillips, e vou encaixar o meu fecho aqui, ó, bate e fecha, um aqui, e esse outro, o mesmo processo aqui. E aí, quando eu encostar um no outro, ele vai estar fazendo a regulagem certinha, tá bom? Vou fazer aqui e já voltamos aí. Então é isso, ó, desmontei o meu fecho, tá? Como eu falei, eu tirei o parafuso. Eu vou pegar ele aqui, ó, vou encaixar certinho no furo do meu vidro, tá bom? E agora eu vou pegar a minha parte com parafuso aqui, ó, e vou parafusar nele, justamente apertando o parafuso aqui, ó, aqui e aqui, ok? Então é isso, ó, tá feito, tá? Coloquei o meu fecho macho aqui, tá vendo, ó? E o fêmea aqui. O que é o macho e o que é o fêmea, galera? Esse fecho aqui é o macho que encaixa nesse daqui, ó, certinho, para poder dar
o bate-fecho da janela. E esse movimento aqui eu abro, tá? E eu batendo eles fecham. Só que eu não vou bater agora, porque é vidro. E ainda tenho que colocar o meu perfil cadeirinha aqui, o meu perfil H com escova, para que quando eu for bater vidro com vidro, o meu perfil, em vez de bater vidro no vidro, vai bater o vidro na escovinha, que é esse perfil aqui, ó. Vou pegar aqui para vocês darem uma olhada. Esse perfil aqui, galera, ó. Tá vendo? Perfil H. É justamente esse perfil aqui, tá? Que faz, repara aqui, ó, que ele tem a mesma escovinha 5x5. Eu encaixo o vidro aqui e na hora de bater não fica batendo vidro com vidro. Bate o vidro na escovinha e aí dá o meu fechamento aqui certinho na hora, tá? E como é que eu faço essa medição, galera? Desse meu perfil H, ele inicia aqui, ó, tá? Aqui por debaixo mesmo, tá? Dessa abinha aqui do fecho. Eu inicio a medida aqui, finalizando aqui em cima na parte da rondana, tá? Um pouquinho para acima da rondana, mais ou menos aqui na direção do meu dedo aqui, tá? Ó, eu faço esse corte aqui. E o de baixo eu coloco aqui, ó, na mesma direção, tá? Mais ou menos aqui onde tá minha unhazinha aqui, ó, tá? Deixa eu ver aqui. E finalizo ele aqui 1 milímetrozinho só acima do perfil. Por que 1 milímetro acima desse perfil? Para ele não, quando você correr o vidro, ele não ficar roçando aqui no trilho e ficar arranhando o trilho. Então ele inicia aqui 1 milímetrozinho e finaliza aqui na parte de cima desse fecho, tá? Lembrando que o H, ele é sempre será colocado nesse perfil macho, que tem essa aba aqui, ó. Repara que o fêmea não tem essa aba. Então o H sempre é colocado aqui, um pedaço para cima e um pedaço para baixo, dando continuidade a essa aba do fecho aqui, e para poder fazer tanto a vedação e evitar o batente, né, de bater vidro com vidro na hora de você fechar as suas duas portas, tá bom? Vou cortar aqui e vou estar mostrando para vocês. Aqui, ó, como eu mostrei para vocês, ó, já fiz o corte, tá? Esse aqui é o da minha parte de cima e esse aqui é o da minha parte de baixo, escovinha, tá? Lembrando, eu sempre passo silicone, galera, dentro do perfil. Repara bem que tem um filetinho de silicone. Por quê? Às vezes esse perfil aqui, ele vem com pouca folga, fica muito frouxo. Então se você não passar um silicone para poder colar, ele vai ficar soltando sozinho. E aí você vai ter que vir aqui, no caso, para poder estar fazendo manutenção. Então eu passo um pouquinho de silicone, para que quando eu encostar no meu vidro, não tenha esse problema de ficar saindo com o tempo, tá bom? Eu vou encaixar aqui no vidro agora, ó, desse jeitinho aqui, tá, galera? Encaixou, tá vendo? Ó, encaixou no vidro, como eu mostrei para vocês, ó, na abinha, tá vendo? Na abinha e 1 milímetrozinho embaixo, né? Olha lá, 1 milímetrozinho para não ficar arrastando o meu perfil. Mesma coisa eu vou fazer na parte de cima, encaixando aqui, tá bom? É isso, ó. Encaixei perfil H, aí fica um perfil H e o outro sem, para fazer a batida da porta. Agora sim é onde eu faço a regulagem, tá? Eu bato aqui, ó, o meu fecho, tá? Afrouxo os 4 parafusos até encaixar direitinho aqui para eu poder estar apertando. E aí fica fechadinho o meu fecho aqui, bem apertadinho, tá? Para que amanhã ou depois não afrouxe e aí desregule, fique desregulado. Então eu já aperto ele bem apertadinho aqui, bem encostadinho um no outro, para não ter problema, tá? Vou fazer aqui e aí a gente volta ensinando o próximo passo, que é colocando os batentes, ok? É isso, pessoal, tá? Fecho regulado, tá? Tá batendo, fechando direitinho. Agora venho com essa capinha aqui, ó, que tem esses dois encaixes aqui, onde vão ser presos aqui, ó, tá bom? Esse encaixezinho na parte de cima aqui do fecho. Ó, é só eu encaixar ele aqui, encaixar ele na parte de baixo e tá feito a regulagem do meu fecho. Fechinho regulado, tá? Minha capinha direitinho, tá bom? Tá batendo, ó, tá fechando direitinho. Agora qual
qual o próximo passo? O batente. O que é o batente, galera? O batente, como a minha janela é de 4 folhas, esse aqui é o transpasse dele, ó. Parabéns. Então, se eu pegar aqui e puxar ela para cá, ó, vai ficar um buraco aqui. Mesmo eu tendo o meu fecho no meio, trancado, eu fico com essa abertura aqui. Então, ou seja, não adianta de nada eu ter esse meu fecho aqui. Então, para evitar que tanto de um lado quanto do outro, tá? Então, para evitar que aconteça isso com a minha janela, eu tenho que colocar um batente no meio, aqui no centro, tá? Nas rondanas, para evitar que uma venha para cá e nem a outra venha para cá, que elas fiquem trancadas no meio quando eu puxar uma porta ou outra, ok? E o batente que eu gosto de usar é esse aqui, tá, galera? É o canhãozinho que geralmente a gente usa para poder prender box, né? E prender a próprio vidro no caso de janela de temperado, né? Quando é colocada com canhão. Eu uso esse batentezinho aqui, ó, tá? De plástico. Mas pode ser qualquer outra coisa de plástico que você tenha que dê a medida das suas duas rondanas juntas. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Então é isso, galera. Como eu falei pra vocês, ó, o batente, ó, desde que dê essa mesma medida aqui, ó, certinho, tá vendo? Eu gosto de trabalhar com 2 porque praticamente ele dá a mesma medida. Se ficar um pouquinho maior, eu corto só um pedacinho dele. E aí fica desse jeito aí, ó. Ó, repara bem. Tá vendo, ó? Um para um lado, outro. Aqui eu fiz um cortezinho nesse daqui, tá? Que precisou. Eu junto os dois aqui e eu não posso parafusar ele assim, porque senão ele vai aparecer aqui na minha parte de fora, porque esse perfil é um perfil único. Então quando eu parafuso ele, eu prendo ele aqui por debaixo, tá? Ó. Eu prendo ele por aqui, ó. Embaixo, boto 2 parafusos em cada, um parafuso em cada, para poder fazer o batente, que aí evita da minha janela ir para lá ou ir para cá, como eu mostrei no início do vídeo. Aí antes de você colocar o parafuso, ó, encaixa eles, bate o fecho, tá? Para poder conferir se realmente está fechando, se está direitinho, e aqui tá, ó. E aí como é que eu faço para regular ele, deixar ele no tamanho que eu quero? Eu vejo o tamanho do transpasse. Esse mesmo transpasse aqui, ó, que tiver aqui, é a mesma medida que tem que estar aqui, de um lado e do outro, entendeu? Então eu deixo aqui, ó, a mesma medida, tá bom? Aqui e aqui. E aí sim, eu abro agora uma peça só, devagar para não mexer no meu batente. Depois eu abro a outra. E agora os meus dois fechos, os meus dois batentes do fecho, fica preso no meio, no lugar que eu quero. Aí sim eu venho por debaixo e coloco 2 parafusos, beleza? Tá feito, ó. Coloquei os 2 parafusos como eu falei pra vocês, ó. E tá preso o meu batente. Agora ele não mexe nem pro lado nem pro outro. E o meu vidro, quando eu trago ele até aqui, ó, ele trava aqui, ó, na rondana, tá bom? Trago na rondana e aí não tem mais aquele transpasse que ficava no início, como eu mostrei, tá vendo? Então esse é o batente, tá bom? Próximo passo agora que a gente vai estar fazendo é colocando o tapa-canal. O que é o tapa-canal? O acabamento que eu coloco para poder justamente esconder esses parafusos, que é um perfil que eu coloco de ponta a ponta aqui de baixo, quanto aqui no meio, ó, também para esconder a minha valinha aqui na parte de dentro da furação do dreno, tá? Então eu boto um perfil aqui, ó, de ponta a ponta. Esse perfil chama tapa-canal, que é esse perfil aqui, ó. Vendo? Vê que ele tem um encaixe certinho, galera, certinho daquela valeta ali. Então eu corto ele nessa medida. Qual a medida que eu corto? De fixo a fixo. A medida que me dá embaixo aqui do fixo até esse fixo aqui é a medida do meu tapa-canal. Depois eu só encaixo ele. A mesma coisa em cima, tá ok? E ele é de encaixe mesmo, tá, galera? Você só aperta ele e ele já encaixa no lugar. Eu vou estar cortando aqui e mostrando pra vocês. Então eu fiz aqui, galera, ó. Botei um pedacinho de batente aqui, tá? O que é essa batente? É um pedacinho de borracha que a gente coloca, tá? Por quê? Pro vidro, quando você abrir ele não bater na parede. Senão ele pode bater na parede e acabar trincando ou quebrando o seu vidro. Então a gente coloca sempre um limitador, uma borracha, aproximadamente da mesma largura do perfil, tá? Eu boto tanto um aqui na parte de baixo, só colado, tá, galera? Você encaixa ele colado, bota um pouquinho de silicone, encaixa ele, tá?
E ele faz essa batida aqui, ó, trava, para também não bater nem o seu fecho bater no vidro, tá? E nem o seu vidro bater na parede, tá bom? Então, praticamente, galera, tá finalizado a nossa janela de instalação, a instalação da nossa janela, né? A única coisa que eu vou colocar agora é o perfil de acabamento, que é o perfil calha, tá? É simples demais. Esse perfil aqui, ó, ele funciona desse jeito aqui, ó, perfil calha, tá? É a tampa do trilho superior, tá? O trilho de cima. E eu só encaixo essa aba aqui, ó, bem aqui, galera, ó, bem aqui nesse perfilzinho aqui, ó, bem nessa valeta aqui, ó. Ó, é muito simples, muito simples. Encaixando ele aqui, já tá feito, finalizado praticamente a sua janela. O que que vai faltar? Silicone. Aí você veda tudinho com silicone, galera, na parte, nas duas laterais. Aqui, tá? Pode vedar tudo com silicone, pode ser silicone branco ou silicone incolor. Você veda tudinho aqui. Na parte de fora também, se você tiver acesso, é melhor ainda, tá bom? Você pode passar o seu silicone aqui também, do outro lado, e aqui do lado de dentro também tem que ser passado. Na pedra, se você quiser, passa um reforço pelo lado de fora. No lado de dentro não é necessário. Mas se você quiser também passar, para garantir que não tem nenhum vazamento, você também pode passar. Passou silicone em tudo e colocou aquele acabamento, tá finalizado a nossa janela, tá? E como eu falei para vocês, ó, puxa uma, travou no meu batente, eu puxo a outra, fechou a minha janela. Fechou a minha janela, praticamente está instalada a minha janela. Agora é só a parte do silicone e aquele perfil calha que eu vou colocar agora na parte de cima, que no caso é a tampa do superior. Tá bom, galera? Outra coisa, galera, que eu estava esquecendo de passar para vocês, como eu falei, eu não precisei colocar o meu acabamento, tá? De cantoneira. Eu trago mais para emergência, às vezes é necessário colocar na parte de cima, porque fica um espaço muito maior aqui em cima, ó, e aí a gente acaba colocando uma cantoneira pelo lado de fora, né? Para poder não entrar inseto, não dar vazamento e tudo mais. E aí, isso aqui é opcional, tá, galera? Tem cliente que pede e tem cliente que não pede. Esse cliente aqui, ele preferiu que colocasse veda poeira nos fixos. Que no caso é esse perfil aqui com escovinha, que aí, além de proteger um pouco para não entrar inseto e tudo mais, ele é também um anti-ruído, tá? Ele evita que a janela corra fazendo algum tipo de ruído. Então eu vou cortar esse meu veda poeira, tá? E ele é do tamanho do fixo. É simples de medir. Eu vou medir ele daqui, tá? Da parte desse trilho de baixo até o trilho de cima. E ele é preso justamente no fixo, com a escovinha virada para dentro, desse jeito aqui, tá? Eu vou cortar, vou encaixar e vou já mostrar para vocês já ele encaixado. Isso é opcional. Tem cliente que prefere ele todo vidro e não coloque esse veda poeira. Mas aí esse cliente aqui pediu e aí eu vou estar colocando para mostrar para vocês. Então é isso, ó. Já fiz o corte do meu veda poeira, tá? Lembrando mais uma vez, galera, silicone dentro do trilho. Se olhar direitinho, tá com silicone, filetinho de silicone. Mesma coisa que eu expliquei dos outros perfis. Às vezes tá com uma folga e aí pode acabar na limpeza, tal, a sua secretária for limpar, ou você mesmo for limpar a sua janela e sair o seu perfil porque ele não tá colado, tá com pouca folga. Então você vai lá e passa um filetinho de silicone, tá bom? Mesmo sistema, encaixa esse perfil aqui no vidro com a escovinha virada para dentro, valeu? Esse perfil aqui, ó, e apertar ele, que ele é de pressão, tá vendo? Então o meu tapa-canal tá feito. Na parte de baixo, a mesma coisa eu vou fazer na parte de cima, ó, o meu já tá cortado aqui, eu vou encaixar na parte de cima. Então, mais um acabamento finalizado. Daqui para agora eu vou fazer essa parte aqui, eu vou estar mostrando para vocês como é que se coloca o outro batente. Tem mais dois batentes para se colocar. Então é isso, galera, ó, finalizado, tá? Coloquei meu veda poeira dos dois lados, tá bom? Janelinha fechadinha, certinho, tudo direitinho, tá vendo? Espero que você tenha gostado, espero que você tenha curtido, né? Peço para você que você tenha nos acompanhado, você que é novo e tá vendo esse vídeo pela primeira vez, que deixe o nosso like, deixe o seu like, se inscreva no canal, entendeu? Porque fazendo isso,
você vai estar me ajudando, galera, a estar produzindo mais conteúdo para vocês, entendeu? E assim sempre trazendo novidade. Como eu falei, existem diversas maneiras, diversas formas de estar fazendo esse tipo de instalação, mas como eu aprendi, assim eu gosto de passar para vocês, é um jeito simples e fácil, e espero que vocês tenham gostado, espero que vocês possam aprender assim como eu aprendi, tá bom, galera? Então peço para vocês deixar aquele joinha, deixar o seu like, se inscrever no canal e até o próximo vídeo, tá bom, galera? Um grande abraço, fica com Deus, janelinha totalmente instalada, tudo certinho. Se você tiver alguma dúvida, tá? Pode escrever no comentário, vai ser um prazer estar respondendo vocês, tá bom? Forte abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo, galera. Fui!